Nos tempos antigos no reino de Israel, onde as sombras do palácio do rei Davi se estendiam, uma história intrigante se desenrolava. Era uma narrativa enigmática de traição, amor proibido e consequências divinas. No centro dessa história estava uma mulher cujo nome ecoaria pelas páginas da história sagrada, uma mulher cujo destino estava entrelaçado com o mais famoso rei de Israel. Seu nome era Batseba, e a sua história transcendia os séculos, desafiando nossa compreensão e fazendo-nos questionar o papel que desempenhou nos desígnios divinos. Hoje, mergulharemos na vida e nos segredos de Batseba, a mulher cujo nome está gravado nas páginas do Antigo Testamento da Bíblia. Mas antes de iniciarmos, peço que fiquem até o final para receberem uma oração. Em meio ao cenário bíblico de Jerusalém, o encontro entre Batseba e o rei Davi se desenrolou de maneira peculiar, mergulhando em uma trama que posteriormente se tornaria uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Tudo começou quando o corajoso rei Davi observou a cidade de Jerusalém do terraço de seu palácio. Ao longe, avistou uma mulher de rara beleza tomando banho. Essa mulher era Batseba, casada com Urias, um dos soldados de elite do exército de Davi. No momento em que seus olhos se cruzaram, uma sombra de desejo e tentação obscureceu o coração do poderoso monarca e o destino de ambos foi selado. Davi enviou um mensageiro para trazer Batseba ao palácio e ali, envolvidos pela paixão proibida, cometeram adultério. Esse encontro ilícito se repetiu diversas vezes e, como consequência, Batseba logo ficou grávida. O adultério de Davi com Batseba representou uma traição não apenas aos olhos da sociedade, mas também aos princípios divinos que ele deveria representar como rei de Israel. Davi, profundamente consciente do pecado que havia cometido, enfrentou um dilema crescente ao perceber que Batseba estava grávida. Para ocultar o pecado e proteger sua reputação, Davi tomou medidas que revelam ainda mais a complexidade moral de sua história. Inicialmente, ele tentou uma estratégia sutil e menos drástica. Chamou Urias, o marido de Batseba, de volta à cidade enquanto estava em batalha, esperando que Urias, ao retornar, tivesse relações íntimas com sua esposa. A ideia era atribuir a gravidez de Batseba ao seu marido legal, ocultando assim a verdadeira identidade do pai da criança. No entanto, Urias, um homem de princípio e lealdade inabalável a seus companheiros soldados, recusou-se a desfrutar do conforto enquanto seus colegas estavam em perigo no campo de batalha. Mesmo obedecendo às ordens do rei e retornado à cidade, ele permaneceu no palácio real e não teve relações sexuais com sua esposa. Diante da resistência de Urias, Davi se viu encurralado. Para evitar que a verdade viesse à tona, ele tomou uma medida drástica e moralmente condenável. Davi ordenou que Urias fosse novamente enviado para o campo de batalha, desta vez colocado na linha de frente, onde enfrentaria riscos extremos e certamente seria morto em combate. O rei estava efetivamente orquestrando o assassinato de Urias para encobrir seu pecado e permitir que seu relacionamento com Batseba permanecesse em segredo. A morte de Urias, um fiel soldado de Davi e o marido traído de Batseba, é um dos eventos mais sombrios e trágicos da história. A Bíblia relata que Deus ficou descontente com o pecado de Davi e, como parte da sua punição, causou a enfermidade do primeiro filho de Batseba. Davi orou e jejuou em busca de misericórdia de Deus, mas apesar de seus esforços, o bebê adoeceu gravemente e tempos depois faleceu. Após a morte do filho deles, fruto do adultério, Deus abençoou Batseba e Davi com um novo começo. Nasceu um filho, Salomão, que desempenharia um papel vital na história de Israel. Deus enviou o profeta Natã a Davi para anunciar que o filho nascido do relacionamento de Davi com Batseba seria chamado Salomão, que significa paz.
Esse nome era uma representação simbólica da promessa divina de que, apesar do pecado e das tragédias passadas, a casa de Davi experimentaria tempos de paz e estabilidade. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que sua linhagem real seria estabelecida para sempre. Essa aliança seria conhecida como Aliança Davídica. Davi, conhecido por seu amor a Deus e suas muitas realizações, expressou o desejo de construir um templo para o Senhor. No entanto, Deus revelou a Davi, por meio do profeta Natã, que ele tinha outros planos e que Davi não construiria o templo. Em vez disso, Deus prometeu estabelecer uma linhagem real eterna a partir da sua descendência. Essa promessa é registrada em Samuel capítulo 7, versículo 12 a 16, onde Deus diz a Davi: Quando chegarem os teus dias, repousares com os teus pais, farei surgir depois de ti um dos teus filhos, que será descendente do teu próprio corpo, e estabelecerei o reino dele. Ele construirá um templo para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei um pai para ele, e ele será para mim um filho. Quando ele fizer algo de errado, eu o castigarei com vara, como fazem todos os pais, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A sua dinastia e o seu reino estarão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Um dos momentos mais importantes e significativos do Antigo Testamento da Bíblia é essa aliança, que seria conhecida como Aliança Davídica. A história de Davi e Batseba serve como uma lição espiritual sobre a importância do arrependimento, da humildade e do perdão divino. Deus julgou as ações de Davi e Batseba de várias maneiras. Primeiro, Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi com sua culpa e pecado, levando o rei a reconhecer sua transgressão e a se arrepender profundamente. Além disso, Deus causou a enfermidade e a morte do primeiro filho de Batseba, como uma forma de punição direta pelo adultério e pelo assassinato de Urias. Estes eventos mostraram como Deus agiu como juiz e executor de justiça, reagindo às ações pecaminosas de Davi e Batseba. Entretanto, essa história também destaca a compreensão bíblica de que, mesmo em meio a erros e pecados, Deus é compassivo e misericordioso quando nos voltamos para Ele de coração aberto, demonstrando que, mesmo diante de transgressões graves, há espaço para o perdão e a reconciliação com o divino. O nascimento de Salomão marca uma virada na história de Davi e Batseba, onde o arrependimento e a misericórdia divina prevaleceram sobre o pecado e a tragédia. Batseba desempenhou um papel fundamental na história da monarquia de Israel, assegurando que a promessa divina se cumprisse, levando Salomão ao trono e garantindo a continuidade da linhagem real de Davi. À medida que os anos passaram, o grande rei Davi de Israel começou a enfraquecer. Seu vigor e autoridade diminuíram, criando espaço para problemas surgirem no reino. Nesse cenário de fragilidade, Adonias, um dos filhos de Davi, planejava usurpar o trono, vendo-se como um herdeiro natural. Ele buscou o apoio de vários líderes e sacerdotes, preparando uma festa para proclamar-se rei. A ambição de Adonias ameaçou a instabilidade do reino e lançou uma sombra de incerteza sobre o futuro de Israel. A intervenção de Batseba foi crucial para evitar uma crise de sucessão e proteger a vontade de Deus. Lembrando a promessa divina que seu filho Salomão seria o sucessor de Davi, ela foi até o rei e relatou a trama de Adonias. Natã, o profeta, trouxe também a palavra de Deus, confirmando que Salomão era o escolhido por Deus para governar Israel. Diante dessas ações, Davi agiu rapidamente, coroando Salomão como rei e assegurando a continuidade da dinastia davídica sobre o reinado de Salomão. Israel viveu em paz, prosperidade e sabedoria sob o governo de Salomão, que se destacou como um dos maiores reis de Israel. Salomão é amplamente conhecido por sua sabedoria excepcional. Além disso, ele construiu o magnífico Templo de Jerusalém, que se tornou o centro espiritual do reino, estabelecendo relações comerciais e diplomáticas
que trouxeram riqueza e prestígio a Israel. A vida de Salomão é um testemunho de capacidade humana de aprender e crescer com os eventos da vida, levando a um entendimento mais profundo das complexidades da fé e da providência divina. A história de Davi e Batseba serve como uma lição espiritual sobre a importância do arrependimento, da humildade e do perdão divino. Deus julgou as ações de Davi e Batseba de várias maneiras, mas também demonstrou sua misericórdia e graça quando ambos se voltaram para Ele em busca de perdão e reconciliação. A história deles é um lembrete de que, mesmo diante de transgressões graves, há espaço para o perdão e a restauração. Nesse momento, entraremos em oração. Bendito Deus, quero te agradecer por esse privilégio de estar na tua presença. Entrego nas suas santas mãos a cada inscrito, a cada pessoa que chegou até aqui nesse canal. Que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha conceder, Pai, vitórias, livramento e o seu perdão. Visita, Senhor, seus familiares, seus amigos e seu trabalho. Sabemos que Tu és um Deus misericordioso para nos perdoar, assim como o Senhor fez com Davi e Batseba. Também sabemos que dos nossos pecados o Senhor não lembra mais, é jogado no mar do esquecimento. Sendo assim, eu já te agradeço pelas bênçãos recebidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdos inspiradores. Curta, compartilhe e comente aqui de onde você está nos assistindo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.